SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Meu nome é Mayara Moraes, eu tenho 14 anos de idade e estou no 9º ano. Eu moro aqui no bairro mesmo, Jardim Marilu. Moro com os meus pais, eles são casados e sou filha única. Nunca tive um irmãozinho, mas sempre tive vontade de ter um. Só um pouquinho de feijão. Eu começo a me arrumar para a escola às 11h30. 11h30 eu almoço. Aí, meio-dia, eu tomo banho, me arrumo minha bolsa e vou para a escola a pé mesmo, mais ou menos 1h15. É bem pertinho, é só descer a ladeira e já chego. Tchau, mãe. Tchau, filho. Vai com Deus. Beijinho na mãe. São Paulo é uma cidade muito corrida. Em qualquer ponto da cidade você vê correria, você vê pessoas com pressa. E eu acredito que seja cidade de negócios. Eu conheço bastante a Zona Leste, porque eu sempre vivi aqui a minha vida toda e eu conheço bastante essa área. As outras áreas eu não tive muito contato ainda, mas eu pretendo ter. Bom, a escola em Fio, nós temos 2 turnos diurnos. No primeiro turno, nós trabalhamos com a faixa etária de 6 a 10 anos. Então, nós temos do 1º ao 4º ano. E no período da tarde, nós vamos atender do 5º ao 9º ano. A unidade, ela conta com 547 alunos. Nós temos 39 professores, regentes. Eu tenho, no total, 53 funcionários e 11 funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviço dentro da unidade. Faz 8 anos que eu estudo aqui. Eu gosto muito dessa escola. É muito legal. Eu gosto dessa escola porque, se for ver entre outras escolas, é muito bom o ensino dela, a organização, a direção. As pessoas respeitam a escola, porque não picham, não destroem a escola. Os alunos querem estudar, não é diferente das outras. Eu gosto da escola porque ela é bem dedicada, os professores conversam com os alunos, interagem. Os professores, quando percebem que a gente está meio triste, meio chateado, vai atrás também, conversa com a gente. Além de ter uma boa educação, de ensinar a gente bem. A aula de hoje é sobre racismo ou injúria. Eu sou professor de geografia, estou aqui na Escola em Fio desde 96, né? Tenho uma longa jornada aí. Eu vou pedir para o Gustavo passar rápido aqui, para a gente ir a algumas situações que eu separei para vocês. Algumas situações reais. E eu gostaria que vocês analisassem. O 9º ano, nós trabalhamos um pouquinho de terrorismo, por exemplo, trabalhamos um pouco de Europa, um pouco de leste europeu, trabalhamos um pouco de conhecimento sobre a região asiática e o Brasil também, principalmente a questão econômica, isso a gente trabalhou bastante. Pensa um pouquinho no continente africano, vocês sabem. Os debates são organizados de acordo com o conhecimento que eu propus no planejamento anual e também eu deixo um espaço para que eles possam opinar. A Constituição mesmo diz, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos
e temos de ter tratamento igual perante a sociedade. Ninguém O pode debate ser... sobre racismo, ele surgiu através de um outro projeto, que era a questão do Dia da Consciência Negra, que aqui a gente dá o nome de Festa das Africanidades. Quem concorda com a Maiara, levanta a mão. Vocês me deixam aliviados. Passamos o filme do Mandela para eles, e a absorção do tema, o conhecimento sobre o Mandela, sobre o que ele fazia, sobre o apartheid e tudo, levou ao racismo. Os alunos mesmos montaram, né, de acordo com o apoio dos professores, não só meu, como de todo o corpo, montaram o texto do teatro. Eu não posso e não aceitarei qualquer compromisso quando eu e vocês, o povo, não estamos livres. Sua liberdade e a minha não podem ser separadas. Eu voltarei. Esse final foi o. Tá livre, olha que felicidade. Viva Mandela! Nativa livre! Vamos lá! Eu sempre tento estar próximo do aluno, buscar essa proximidade e conversar mesmo. Conversar, às vezes puxar um pouquinho, né, chamar a atenção dele, falar, vem cá, o que está acontecendo? Por que seu comportamento está sendo modificado? Então, eu gosto muito do contato com eles. Esse contato de saber um pouco mais, saber um pouco além do que somente a aula. Tem um grupo específico de professores e funcionários que tem uma faixa acima de 10 anos dentro dessa unidade escolar. Esse grupo, eles dão a cara do Enfio. E aí os que vão chegando, vão se apropriando um pouco disso, desse projeto de escola, desse projeto que tem tanto a cara da comunidade e dos que aqui estão. E eu acho que isso é o grande diferencial da escola, porque a história de vida das pessoas, a história da carreira profissional se confunde um pouco com a história da escola. É um clima bem descontraído. Os professores não exercem muita pressão sobre os alunos. Interagem bastante com eles. O clima da escola é animado, mas também sabendo a hora certa de se divertir. E quando precisa, os professores dão bronca mesmo no aluno. Não fica toda hora na mesma pressão de só estudar, só estudar. Porque na hora dos intervalos a gente conversa com os nossos amigos, interage, brinca também, só que na hora de entrar na sala é só para estudar mesmo. Por isso que a escola tem um nível bem avançado, porque não é aquela pressão. A escola Enfio tem um bom desempenho dentro do IDEB, né, dentro da média que esperada, né, a média de alcance que se deseja no país, que é 8. Nós já atingimos os 5. Acredito que nós podemos avançar muito mais nela, por conta de muitos recursos que nós temos. Nós discutimos muito a respeito do IDEB aqui na escola. Não é uma avaliação que vem só e aplica-se para os alunos. Nós utilizamos realmente os índices, ele é pauta de discussão nas reuniões pedagógicas. Claro que, assim, nós não fazemos um preparo a respeito da prova, mas ele traz mesmo como um parâmetro das ações que são realizadas aqui. A organização curricular da rede da Prefeitura de São Paulo está dividida em 3 ciclos. Então tem o ciclo de alfabetização, o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral. Então, do primeiro ao terceiro ano é o ciclo de alfabetização, que eu acho que foi um ganho, porque agora a gente pensa exclusivamente nos pequenos, né? Tem um olhar próprio para eles. Temos o ciclo interdisciplinar, né, do 4º ao 6º ano, e aí é que tem o desafio, né, porque agora eu tenho um professor
de Fundamental 2, trabalhando em parceria com o professor regente. Como que eles vão bolar essa aula, que tipo de projeto vai ser desenvolvido. Então, no interdisciplinar, eu acho que o desafio, apesar de enriquecedor, foi esse. E o ciclo autoral, que é o ciclo que compreende o 7º, 8º e 9º ano, tem agora um desafio, que foi a inclusão do TCA no programa deles, no currículo. O TCA é o Trabalho Colaborativo de Autoria e ele tem como objetivo fechar o ano, fechar o ensino fundamental. A gente primeiro colocou a epígrafe, que é do Paulo Leminski, o nome do poema é Sujeito Indireto. Depois a gente vai definir o que é acessibilidade. A partir do 7º ano, eles têm que começar a pensar num projeto, num trabalho de pesquisa que tenha uma intervenção social. Então, o que é que vai servir para eles enquanto indivíduo e para a sociedade que eles pertencem? Esse ano a gente teve como tema políticas públicas e para focar no bairro. Nosso grupo escolheu o tema acessibilidade. Então, a gente conseguiu achar bastante material para fazer esse trabalho. Os outros gostam mais de um pouquinho de pagode, essas coisas, então... A gente fez sobre lazer e cultura, que foi uma sugestão sobre uma praça. A gente fez um trabalho sobre o lixo e a coleta seletiva no bairro. E o meu grupo falou sobre poluição. Meu grupo foi Políticas Públicas de Segurança. A proposta para o bairro é de aumentar o nível de segurança, acrescentando ou uma base comunitária móvel ou fixa, para poder atender as ocorrências do bairro. Os alunos já não se satisfazem mais em sentir como estudantes numa sala de aula em que eles vão receber informações, o professor ensina, coloca os textos, copia. Quer dizer, o aluno quer ser ativo, quer ser protagonista, quer ser autor do seu próprio desenvolvimento. Fizeram trabalhos magníficos, né, com soluções criativas e, com isso, nós consolidamos valores que são fundamentais nessa fase de desenvolvimento dessas crianças e jovens, que é o valor do respeito à diversidade, né, à diferença de cada um, saber trabalhar com a diferença com os colegas, porque são trabalhos em grupo, saber planejar os seus trabalhos. Bom, outro ponto que observamos da acessibilidade foi a nossa própria escola. E fortalece a necessidade de um olhar para as questões políticas e sociais a partir dos alunos do 7º ano, que são pequenos. Como podemos ver na imagem ao lado, há uma escada exposta no meio da calçada que impossibilita a passagem de qualquer um. Política no melhor sentido da palavra, no sentido de que esses alunos percebam, né, que podem desde já, nessa fase da vida, serem protagonistas da mudança do mundo em que eles vivem. A acessibilidade é a forma de facilitar a aproximação das pessoas em locais com determinado objetivo, ou seja, o direito de ir e vir de qualquer cidadão. A gente teve que usar tudo que a gente aprendeu, tanto como matemática, todas as matérias. Eu gostei, porque é uma forma de preparar a gente para o futuro, porque, como meu pai disse, tem muito seminário para fazer pela frente. E a gente já foi se soltando, falando em público. Nós colocamos o fim àquela ideia tão perniciosa no Brasil da aprovação automática dos alunos, porque ela foi criando uma deseducação. Quer dizer, as pessoas precisam entender que escola é uma forma de trabalho para as crianças e para os jovens. Que a vida tem dificuldades e essas dificuldades nós temos que nos preparar para superá-las. Nós começamos a trabalhar com a ideia de progressão como direito das crianças, mas progride, avança sabendo, né, com conhecimento, com qualidade, com mérito nos esforços. E, portanto, vários ingredientes que nós começamos a retomar, né, e recolocar em matéria de educação, as notas de 0 a 10 acompanhados de conceitos e explicações, lição de casa como um instrumento importante e generalizado e obrigatório. Boletim, quem que não conhece um boletim? Pois bem, mas em São Paulo nem todas as escolas emitiam boletins com a característica do desenvolvimento bimestral dos alunos. Agora tem boletim, inclusive disponibilizado pela internet. Enfim, tudo isso vai criando uma espécie de linguagem comum entre família e escola e que nós acreditamos que vai logo apresentar, até nos indicadores nacionais de educação, de qualidade da educação, bons resultados.
Abre o 7º A, mas abre Sétimo A, aquele né? de ata final. Ata final. O sistema de gestão pedagógica, que a gente já chama de SGP, né? Está conhecido aí pelos professores, pelo pessoal da escola, ele muda um pouquinho a nossa questão burocrática, nosso trabalho burocrático. Apesar de que hoje, por ser o ano de implantação do sistema, nós estamos trabalhando com os 2 recursos. Então, nós temos os diários de papel, nós temos as planilhas ainda impressas, mas isso acontece também a nível de sistema operacional. E ele traz, assim, essa mobilidade da conversa com os pais também. Porque nós temos acesso enquanto gestores, os professores abastecem enquanto professores, mas o pai também tem a possibilidade de acessar a plataforma para dar uma olhada no acompanhamento da criança. Então, ele vê as notas bimestrais. Ao final dos bimestres, tem as médias, as faltas, eles acompanham isso. Mas eles podem também acompanhar orientações que são pontuais. Então, o professor percebe que a criança não faz lição de casa, ele pode colocar lá como observação da aula dele. É um pouco futurista ainda, porque nós estamos nos apropriando, o sistema precisa de alguns ajustes que estão sendo realizados, e aí a gente parte para os pais, para ver como é que eles vão aceitar isso e como é que eles vão fazer uso, o melhor uso dessa ferramenta aí. Pela manhã, quando eu não tenho projeto da sala de informática, o aluno monitor, eu acordo, me arrumo minha cama, vou tomar café, aí depois eu assisto um pouco de televisão, ou se não, mexo um pouco no computador, arrumo a casa, vejo se tem alguma lição, faço, me arrumo para a escola e vou. Essa escola é excelente, sabia? Eu vejo assim muita interatividade entre ela e o aluno, entendeu? Eu gostei muito dessa escola. Hoje nós vamos fazer o planejamento do jogo, tá? Nós vamos fazer um jogo, então nós vamos dividir. O único projeto que eu faço é o do aluno monitor, da informática. A gente faz jogos lá focados no ensino fundamental. Jogos educativos mesmo. Isso, porque eles estão sendo alfabetizados. E eles vão fazer de matemática. A gente vai se montar palavra. O contraturno, na verdade, está dentro de uma política educacional, que é a questão da educação integral. O contraturno está ligado a um projeto que é do governo federal. Aqui na nossa escola nós aderimos, que é o programa Mais Educação. Os projetos, eles são, assim, a cara da escola. Tem uma ótima aceitação dos alunos. No início do ano, como nós temos aí alguns projetos, o que nós fazemos? Faço uma ficha de inscrição. E aí eu falo para as crianças, vocês podem se inscrever em até 2 opções. E aí, depois, dependendo da demanda, a gente tenta contemplar. Então, os monitores são voluntários, eles escolheram esse projeto para participar. E aí eles têm a formação com as professoras, orientadoras, e eles aplicam essa formação, essas orientações que elas dão junto aos alunos pequenos, que no caso são os de 1º ao 4º ano no turno da manhã. Não encoste na parte azul do labirinto, que é a parte de fora, e siga as dicas. Primeiro eles aprendem um pouco mais, porque eles têm que saber mais para mostrar para os coleguinhas pequenos que eles estão mandando bem ali, né? Então esse contato de como lidar com o outro, as diferenças, isso aí só serve para o crescimento deles, eu imagino. Eu gosto, assim, eu acho que vai complementando ainda mais meu conhecimento. Eu quero me ver no futuro uma pessoa formada, com uma profissão de sucesso, sendo muito feliz, tendo minha família. Eu tenho prazer de ir em reunião. Geralmente os professores nunca falam nada assim sobre a Mayara. Como ela é uma boa aluna, as notas são boas, mas eu tô perguntando, e aí, Mayara, tá tudo bem? Como que ela... Aí os professores, Mayara, não tem nada pra falar da Mayara, então... Mas eu sempre gosto de ir. Eles têm uma comunicação com os pais que é muito boa.
aluno e pais, né, e professores. Então eu acho isso bacana na Enfio. Eu percebo que essa escola tem algo que é um pouco intimista, no sentido de os alunos, eles são geralmente filhos de ex-alunos, eles são realmente moradores dessa região do bairro, então eu atendo a própria comunidade. Então eles cuidam muito do espaço da escola. Foi uma conquista da região aqui. Então eles veem a escola de uma forma muito positiva. E sobre os jogos de basquete lá das crianças, precisa voltar? Eu acho bom, né? Porque já faz um pouco, né? Intervalo, hora de descansar. É bom por causa que a gente pode treinar fora, na hora do intervalo. Bom, dentro da unidade escolar nós temos alguns órgãos colegiados, né? Então, para participação, e nós temos aí os representantes de cada segmento da comunidade escolar. Eu tenho o conselho de escola, o conselho ele é consultivo e deliberativo, ou seja, ele deve ser consultado em todas as ações, tanto administrativa quanto pedagógica, e ele também delibera, ou seja, o poder do voto e de escolha é desse conselho. Além do conselho de escola, eu tenho a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, e eles também fazem um trabalho conjunto com o conselho de escolar. A gente quer um projeto de dança, é melhor que saia todo mundo. Aí como é que seria esse projeto? O que vocês falaram lá na sala? Então, eu sou representante da minha sala. Toda vez, um pouco antes do conselho começar, ou até mesmo uma semana antes, eu vou lá e peço a opinião deles. O que vocês querem que eu leve para o conselho? O que precisa melhorar para a escola? O que tá bom? E vou lá e falo para eles. E aí quem faz parte do projeto de dança e ajudar no horário do intervalo. Eu tenho 2 alunas da escola. Eu gosto e eu sou muito preocupada com tudo que se refere à escola e a elas. E assim, eu participando do conselho, eu realmente fico por dentro de tudo que está se passando. Os pequenininhos com os grandes não estava dando certo. Não estava dando certo. Eu acho super importante, porque, querendo ou não, os alunos fazem a escola, e sem a opinião deles, como a escola vai melhorar? Acho que essa juventude de hoje, brasileira, é uma juventude de um mundo que abriu mais campo de autonomia, né, de individuação, ou seja, todos os estudos, né, no campo da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, vão chamar a atenção em relação a isso. Quer dizer, é uma geração que tem mais possibilidade de fazer escolhas, né? Claro que cada jovem parte de um lugar determinado, de uma família, de uma classe social, de um território específico, mas existe um campo maior de possibilidade de fazer escolhas, né? Coisas que gerações passadas não vivenciaram. Então, é um jovem que está diante de um mundo aberto para ele. Então, essa é uma responsabilidade que esse jovem, por vezes, tem que equacionar sozinho. Então, a escola tem um papel muito forte, as instituições têm um papel forte, não no sentido de dar direção para o jovem, como muitas vezes se fez, mas no sentido de apoiá-los a fazer boas escolhas, escolhas para o presente, escolhas para o futuro. Para alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas eu te pedi, você me ensina como descobrir. Eu trouxe um livro, porque desde o 5º ano eu faço monitoramento na sala de leitura e desde então me despertou o hábito da leitura. Eu trouxe uma peça do xadrez, a dama, porque eu acho que é um esporte que eu aprendi na escola que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu trouxe uma luva e um termômetro, porque isso demonstra muito o que eu quero para o meu futuro, que é ser pediatra. Eu vejo várias matérias de crianças sofrendo, que um tem condições de ir a um hospital, e eu quero muito tentar ajudar essas crianças. Eu trouxe notebook porque eu quero ser técnico de informática, porque eu me identifico com a tecnologia e me dou bem com qualquer coisa que envolve conectividade. Eu trouxe um kit de primeiros socorros, porque eu quero ser médica quando eu crescer. Eu trouxe o canudo, que simboliza a formação, porque é alguma coisa que eu quero que seja meu futuro, que eu me forme em alguma coisa legal, e é uma coisa que eu vou trazer dessa escola, porque eu vou me formar esse ano. Uma tristeza enorme no coração de saber que eu vou deixar essa escola, porque foi uma escola muito especial que eu tive. Ai, é muito triste.
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E Canal Futura.